Acabei de acessar pelo celular. É o que temos para hoje. Vamos retomar aqui a nossa conversa. Se as pessoas estão conectadas esse tempo todo, praticamente o dia todo, as empresas cada dia mais estão atentas a esses sinais, e é onde a gente precisa estar. É por isso que nos últimos anos a gente teve uma migração, né? Hoje em dia, o mercado, vamos dizer assim, da publicidade, da propaganda, do marketing, ele se popularizou, e a gente tem isso através da internet. As redes sociais nascem para trazer essa facilidade da gente ter contato com as pessoas. E aí o que acontece é que a gente consegue não apenas passar o nosso tempo ali, mas a gente consegue se comunicar. A internet deu voz de uma forma democrática à maior parte das pessoas, à maior parte da população. E é nesse contexto que a profissão de social media acaba nos trazendo muitas possibilidades e muitas oportunidades nesse oceano da internet. Porque se está todo mundo conectado, é nesse momento que a gente vai disputar a atenção das pessoas. É por isso que a atenção das pessoas é o maior ativo pelo qual nós disputamos o tempo todo, o dia todo. Tá? A maior parte das empresas hoje, gente, sabe que precisa fazer propaganda, sabe que precisa impulsionar alguma coisa, sabe que precisa aparecer. Essa é uma máxima que vem desde a época dos nossos avós, quem não é visto não é lembrado. O problema é que a maior parte das empresas, vamos colocar assim, não tem ideia do que de fato é você investir em marketing. As pessoas não entendem a diferença do marketing, as pessoas não sabem o que é uma identidade visual. E nessa onda aí, muita gente que começou a trabalhar com social media entrou também sem saber muita coisa. Veio gente da área de texto publicitário, veio gente especialmente do design gráfico, com a popularização de alguns softwares online, como o Canva, por exemplo, e alguns outros concorrentes, mas o Canva é o mais conhecido, mais famoso. Muita gente que nunca tinha sequer sentado à frente de um software gráfico como Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel, muita gente que não tinha como dominar algo assim, hoje consegue. A internet tem dessas coisas, populariza. Só que aquilo que populariza cresce demais a fatia de mercado e a gente começa a ver gente cobrando aí R$ 200 para fazer gestão de redes sociais. E aí eu vou ter que dizer para vocês, ninguém faz gestão de redes sociais com R$ 200, gente. Não tem como. Tá entendendo? A menos que essa pessoa receba uma mesada de alguém, a menos que essa pessoa consiga, ela tenha um dinheiro de herança e ela faz aquilo ali por puro prazer. Né? Gestão de redes sociais não é você fazer uma meia dúzia de arte e jogar para a pessoa. Isso aí, teoricamente, o empresário poderia fazer. E é por isso que tem muito empresário insatisfeito, porque contrata social media autônomo por aí, o camarada vai. Ele já comprou previamente um pack desses na internet, então ele tem um monte de arte pré-definida, pré-estabelecida, ele gasta relativamente pouco tempo, porque a gente vai ver no andar da carruagem que nunca é pouco tempo, tá? E aí ele talvez consiga aí cobrar R$ 200 e fazer a gestão de redes sociais. Só que o que vai acabar acontecendo? Ou o empresário vai ver que aquilo não surte efeito nenhum, porque de fato aquilo é só um feed bonito, e vamos combinar que feed bonito não vende nada, e a nossa ideia, nossa motivação final é vender, não adianta. Ou então o próprio social media, né, o fazedor de post da estrela, o espertinho do PAC, ele vai acabar desistindo, porque humanamente, ele não vai ter tempo nas 24 horas do dia dele para conseguir clientes suficientes que paguem a ele um salário digno de uma pessoa adulta. Então ele mesmo vai desistir. Semana passada, não, mês passado, eu estava conversando com uma pessoa e fiquei super chateado, porque conversando com essa pessoa, ela falou assim: eu desisti da minha agência, e eu comecei a perguntar então por quê? O que houve? O que aconteceu? Foi falta de clientes, falta de recorrência, ticket? Aí ela falou assim: um pouco de tudo. Parece que eu entrei num devaneio e viajei na maionese, enfim, não deu certo. E aí tem um monte de social media frustrado. É por isso que um dos primeiros cursos, né, uma das primeiras formações da Fala Sério Tech School é o nosso C3, Cyber Content Crafters, tá? Onde nós vamos ensinar o desenvolvimento de estratégia de conteúdo digital, justamente para você se diferenciar nesse mercado onde tem um bando de filho da amiga da vizinha vendendo coisa pronta, todo mundo com o feed igualzinho. Se você vê o Instagram ou a rede social, né, de um cabeleireiro, você vai ver de todos os outros da cidade, que está do país, tá? Mas tem como você se diferenciar.
Aliás, as empresas certas, aquelas que entendem que precisam de marketing, não de um feed bonito apenas e tão somente, elas estão dispostas a pagar 3, 4, 5, 10 mil em uma estratégia. Só que se você continuar com aquele pensamento antigo, aquele pensamento que você aprendeu, desculpa a expressão, mas nas coxas, né? Aprendeu assim, vendo tutorialzinho, videozinho no YouTube, você vai continuar só atraindo esse tipo de cliente que acha que R$ 500 ele está investindo em marketing, não está investindo porcaria nenhuma. R$ 500 você não. Né? Você vai continuar com esses clientes até você não aguentar mais, se frustrar e sair fora e dizer que isso não é para você. A menos que você aprenda o valor de uma estratégia e comece a atrair e encontrar os clientes certos. Diogão, passa aí o próximo slide para gente entrar finalmente. Tá? Eu vou pular aqui essa parte de objetivo, tá? Eu já falei disso, pode passar o próximo. Beleza. Vamos entender o que não é estratégia, tá, gente? Estratégia não é arquétipos, embora você possa utilizar arquétipos de marca, que é uma visão muito interessante, trazida da psicologia, tá, junguiana, e tem muito, reverbera demais. E quem entende disso, e no nosso curso a gente vai falar um pouco disso, apesar de não ser o foco, eu tenho mentoria separada para isso, né? Talvez a gente transforme isso numa formação dentro da Fala Sério Tech School, mas no momento não tem, tá? Mas a gente vai dar uma pincelada disso no curso, sim, porque é uma ferramenta extra que te ajuda demais a conhecer pessoas, tá? E quando você conhece pessoas, nós vamos entender aqui no decorrer dessa aula magna como que você vai conseguir se transformar em um profissional disputado no mercado, em um profissional que consegue cobrar o que realmente vale o seu trabalho. Você consegue agregar tanto valor ao cliente que o cliente vai ficar fascinado com aquilo, tá? Então vamos entender. Estratégia não é arquétipo, estratégia não é calendário de conteúdo, minha nossa. Tem um monte de gente que eu vejo e fala assim, mas eu trabalho com estratégia semanalmente, eu não faço uma estratégia, assim, aí eu me lembro da fala da Dilma, né? Nós não vamos estabelecer uma meta, nós vamos... mas quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Peraí, que conversa de doido que é essa, conversa de maluco, né? Então o cara que vem, chega e fala assim, eu não trabalho com estratégia, porque cada semana eu mudo a estratégia. Cara, ele nem sabe o que é estratégia, e ele acha que estratégia é um calendário de conteúdo. Então calendário de conteúdo é só uma partezinha da estratégia. É depois que você definir um monte de coisas, aí você, lógico, vai montar um calendário de conteúdo, porque quem se programa é mais feliz, né? Isso é básico. Você quer ter um plano que dê certo, você tem que escrever, você tem que acertar as coisas para depois você não estar se debatendo, tá? Não é data comemorativa, e aqui a gente poderia colocar trend do momento, né? Porque não é só data comemorativa, tem gente que fica tentando surfar no hype dos assuntos, né? Que estão na onda, né? Então não é isso. Não é um feed harmonizado, tá? Que é o que acontece quando você contrata o social media autônomo, com o comprador de pack da estrela, fazedor de post, ele vai fazer um feed lindo de bonito, mas chato, tudo a mesma coisa, nunca muda aquela ordem, aquela sequência de cores ali, e a pessoa dá uma passada de dedo pelo teu feed e o teu cliente vai embora. A retenção é zero, zero, tá? Então não é feed harmonizado, não é ideias de assuntos, não é logo, tá? Logotipo e nem marca, não é pack de templates, como eu já tinha falado, não é paleta de cores. Poxa, olha só o meu designer gráfico, o meu social media fez uma paleta de cores. Poxa, que agora comunica. Gente, a paleta de cores sozinha ela não vai fazer milagre, ela só vai deixar o teu feed mais estético, tá? Não é promoção e não é Reels virais, não é a trend e o hype do momento, tá? Isso tudo pode fazer parte, pode agregar a sua estratégia, mas estratégia, o buraco é mais embaixo, é outra coisa. Pode passar, Diogo. Vamos entender de fato, então, o que é estratégia, e a gente tem 5 pilares, tá? 5 pilares do que é, de fato, uma estratégia de conteúdo. Eu vou abrir agora aqui no meu computador, porque aí fica mais fácil para eu enxergar, agora que eu não estou mais tentando não cair. Eu vou abrir aqui no meu computador. Tá? Então, nós temos 5 pilares. Temos o porquê, o como, o que, para quem e onde. Tá? Essa é uma das coisas que você não vai ver em lugar nenhum da internet. Você não vai ver formação, curso, mentoria nenhuma colocando esses pilares. Esses pilares, eles fazem parte, eles contam um pouco da minha história, da história do Diogão também, mas especialmente a minha. Eles contam a história da Fala Sério. A Fala Sério, outro dia eu conto, não é o foco aqui, mas a Fala Sério nasceu muito por conta de um livro que mudou minha vida, que é o livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Quem não leu, é tarefa obrigatória, parada obrigatória para quem quiser se transformar num estrategista de conteúdo digital que quer fazer a diferença aí realmente, tá? Então, por que eu vou me comunicar? Se você não consegue definir isso do seu cliente, tá? E quando eu falo assim, porque eu vou me comunicar, porque, cara, tem um monte de social media por aí tentando fazer para os outros o que ele nem nunca fez para ele.
Então, meu camarada, se você não consegue levar ninguém para um lugar que você nunca foi, você não consegue conduzir ninguém a um lugar onde você nunca esteve. Então, a primeira coisa é comece pelo porquê. Por que eu vou me comunicar? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu quero fazer o que eu quero? Por que eu quero falar o que eu quero falar? Tá? Então, por que eu vou me comunicar? Aí, em seguida, como eu vou fazer isso? O tom que eu vou ter? O que que eu vou trazer dentro da minha comunicação? Que ferramentas e qual estética que vai ter essa minha comunicação, tá? O que eu vou comunicar? Então vamos trazer isso para uma coisa prática. Por exemplo, você pegou um cliente, eu vou falar do que a Fala Série costuma trabalhar, tá? Que é saúde, beleza e bem-estar. Tá? Então você pegou uma clínica estética, por que que ela faz o que ela faz? Aí você vai entender com a pessoa ali, e às vezes você vai perceber isso que é muito legal no nosso trabalho, e é por isso que o nosso trabalho não pode ser um trabalho barato, porque é o trabalho de um especialista, e é nisso que você vai se transformar nessa nossa formação, tá? Você vai perceber que quando você começar a fazer essas perguntas para o seu cliente talvez vai entrar numa crise existencial. E aí você vai ter que ser meio que psicólogo do cara, tá entendendo? Porque você vai chegar assim, por que você faz o que você faz? E talvez o cara vai ter uma crise existencial, falando assim, cara, eu não sei, eu comecei porque deu na telha, porque era um jeito de ganhar dinheiro, e não tem problema nenhum, porque a gente tenta firular a coisa e fala assim, por que que você faz isso? Porque eu tenho um sonho. Às vezes não, é só porque ele viu a oportunidade de ganhar dinheiro. Então você pode falar assim, tá, você quer ganhar dinheiro, só que ganhar dinheiro todo mundo quer, mas você poderia ter ganhado dinheiro com outra coisa. O que que te dá tesão nesse trabalho? O que que faz você se levantar da cama para fazer esse negócio todo dia? E o cara fala assim, opa, não, é porque eu gosto disso aqui, ó, isso aqui eu acho mais barato. Então você vai começar a entender essas coisas, tá? Então quando você começa a fazer esse trabalho de pesquisa com o seu cliente começa a acontecer duas coisas com ele. Ele começa a descobrir novamente quem ele é e quem é a empresa dele, por que que a empresa dele nasceu. E, cara, isso é impressionante. Quando você começa a ver isso acontecer, o seu cliente começa a ficar apaixonado de novo pelo projeto dele, pela empresa dele, e automaticamente ele começa a ficar apaixonado por você também, por você como empresa, por você como social media, tá? Por você como estrategista dele, certo? Então ele fala assim: caraca, velho, essa empresa tá me fazendo ver o que há muito tempo eu não via, ou o que eu nunca vi antes. E a minha empresa é isso, isso e aquilo, é mó barato, é muito legal. Então, esses 5 pilares aqui, eles vão definir o que é de fato uma estratégia. Hoje em dia, as pessoas abrem empresa, criam um Instagram e um Facebook, joga lá um monte de informação, mas não sabe por que que ela quer se comunicar através do Instagram. Às vezes, a empresa nem necessariamente precisava ter um Instagram. Depois a gente vai ver isso ali nas etapas da construção de uma estratégia. Às vezes, a empresa precisava estar investindo mais em outros canais de aquisição, tá? Então ela faz o Instagram porque ela acha que tem que ter, porque todo mundo faz. Então a gente precisa entender isso aqui. Isso aqui são os pilares fundamentais do que é uma estratégia. Por que eu me comunico, como eu me comunico, o que eu comunico, com quem eu vou me comunicar. Os 3 primeiros dizem respeito à empresa, ao projeto, ao seu cliente, no caso. Tá? Se você está aqui hoje, de repente, para aprender, para aplicar na sua empresa, os 3 primeiros pilares, eles vão falar de você. Os outros 2 vão falar do seu cliente, ou do cliente do seu cliente, se você é um estrategista de conteúdo digital, tá? Então, os 3 primeiros do cliente e os outros 2 do cliente, tá? Então, com quem o seu cliente quer se comunicar? Com quem ele vai se comunicar? E onde ele vai fazer isso? É através do Instagram, é através do Facebook, é através do X, é através do TikTok, é através de onde? É do YouTube, né? É de sites e blogs, enfim, tá? Então, esses são os 5 pilares fundamentais de uma estratégia e isso define e norteia o restante, tá? Pode passar aí, Diogo. Aí nós temos a estratégia de conteúdo e esses 10 passos aqui, ó. Tira print, quem está fazendo a aula aí com a gente, tira print porque isso aqui pode mudar a sua vida. Mesmo que você não se torne aluno da nossa formação do C3 agora, nesse momento, mesmo que isso não aconteça, esses 10 passos podem mudar, especialmente se você já é um social media, essas 10 etapas aqui, só o print dessas 10 etapas aqui já pode mudar o jogo para você, tá? Então vamos lá. Uma estratégia de conteúdo, ela segue pelo menos esses 10 passos aqui, a gente vai ver que isso desmembra, e eu vou passar rapidamente por eles, te dando insights interessantes aí, para isso já começar a mudar aí no teu jogo, no jeito que você faz, no jeito que você se comunica, no jeito que você fala com o seu cliente, tá? Então, os objetivos do projeto. Entra naquela primeira parte lá do porquê a pessoa faz o que está fazendo, o que ela quer, onde ela quer chegar, tá? Esse é um dos primeiros briefings que a gente manda para o nosso cliente quando ele chega até nós. Porque tem muito cliente. Gente, uma coisa que vocês precisam entender: quando vocês começarem a trabalhar com estratégia, vai chegar cliente até você. Por quê? Você fez a estratégia da sua empresa começa a comunicar, mesmo no orgânico, depois colocando ainda tráfego, vai ser mais ainda isso. Você vai atrair pessoas. Só que na atração dessas pessoas, chega
chega cliente qualificado, chega lead qualificado e chega lead que ainda não sabe um cotô nem para um covô, tá? Então vai ter pessoas, clientes aí que vão chegar e vão falar assim, olha, eu quero fortalecer a minha imagem nas mídias sociais, eu quero ser visto, eu quero me colocar, eu quero me posicionar e eu quero vender mais, e eu quero isso. Tem pessoa que já sabe. Agora tem pessoa que acha que você é um fazedor de post. Então ela chega e aí no briefing que você faz no início ali, naquele questionário que você vai fazer, das primeiras questões que a gente faz para os nossos clientes é isso. Qual é o objetivo? Aonde que você quer chegar? Senão a gente fica naquela coisa do gato da Alice. Para quem quer, para quem não sabe para onde está indo, qualquer estrada serve, qualquer caminho faz a diferença. Tá? Então, objetivos do projeto. Tá? DNA de conteúdo, personas, jornada de compra, ou seja, por onde que o cliente passa até chegar até você, os canais digitais, ou canais de aquisição que eu gosto de falar, né? Onde você vai adquirir aqueles clientes, aqueles leads, né? Linhas editoriais, funil de conteúdo, identidade visual e linguagem, tá vendo? Tem gente que acha que a estratégia é uma identidade visual bem feita, com uma paleta de cores, com não sei o quê. Cara, isso é uma etapa de uma estratégia, tá? Análise de desempenho e apresentação. Então pode passar aí, nós vamos falar um pouquinho dos objetivos do projeto. Eu já estava entrando, mas agora a gente vai falar dos objetivos do projeto. Para você entender, pode tirar print aí da tela, tá? Tira print que isso pode mudar, já vai começar a mudar o teu jogo. Para você entender, então, o que é objetivos do projeto, o que o cliente vende e o que ele pretende com o investimento no digital. Tá? O que você quer? Tá, você está contratando a Fala Sério, tá? Você sabe o que é uma estratégia? Ah, não sei. Eu quero que você faça a gestão, mas para eu gerir, eu tenho que ter, quando alguém é contratado como gestor de uma empresa, ele tem pessoas, produtos e processos, né? Para gerir. Ainda tem praça, né? Então ele vai gerir as pessoas, os produtos, os processos e a questão da praça ali. Não é isso que um gestor faz? Um gestor de mídia social, de rede social, ele tem que ter coisas para gerir. Agora, quando o cliente só fala assim, é a minha empresa, a gente vende isso aqui e tal. Camarada, você vai gerir o quê? Se nem o seu cliente sabe onde ele quer chegar. Às vezes ele sabe no íntimo dele, mas ele não consegue expressar. É aí que entra o trabalho do estrategista de conteúdo. Você vai mostrar para ele o que ele não está vendo. Olha, você tem que ter um objetivo, um foco. E você vai ajudar, conhecendo ele ali, fazendo esse trabalho de pesquisa, você vai alinhar e direcionar o cara. Então, o que o cliente vende é fácil, só que nem tanto. Às vezes, quem já assistiu aquele filme, até quero que vocês coloquem agora no chat aí. Quem já assistiu aquele filme Fome de Poder, que conta a história do McDonald's? Quem já assistiu esse filme aí? Quem não assistiu esse filme, ó, a Shirley levantou a mão. Levantou a mão para dizer que assistiu ou levantou a mão porque quer fazer pergunta, Shirley? Escreve aí no chat, tá? Normalmente o levantar a mão é porque quer fazer pergunta, tá? Mas quem não assistiu esse filme ainda, se tem alguém que não assistiu, assista. Ele vai te dar uma outra visão sobre as coisas. Pode ter certeza, vai te dar uma outra visão. Não estava achando o chat. Beleza. Achou agora, né? Então, Fome de Poder, conta a história do McDonald's. E tem uma parte desse filme que é interessante demais, quando o cara que tinha se tornado o CEO do McDonald's, né? Ele tá querendo expandir, tá numa onda de crescimento, e ele vai falar com o consultor olha para ele e fala assim, cara, você não tá no negócio de fast food, você não tá no negócio de gastronomia, você não tá no negócio de lanche. Esse não é o seu negócio é outro. Ele fala assim, tá doido? Como assim? O seu negócio é imobiliário. E aí mostra para ele uma outra coisa, um outro nicho, uma outra vibe, um outro caminho para fazer grandiosa aquela empresa e aquele projeto que ele não estava vendo. O estrategista de conteúdo digital muitas vezes vai fazer isso. E, cara, eu tenho experiência na minha trajetória de ter feito isso já com clientes e o cliente perceber algo que ele não estava percebendo e mudar o rumo da empresa desse cara. Já tive também experiência de fazer isso, a pessoa não acreditar em mim e depois lá na frente eu vi a pessoa se dar mal, aquela empresa se dar mal naquele projeto porque não quis, né? Foi orgulhoso, achou que não era, enfim. Então, o que o seu cliente vende, às vezes, parece ser muito simples, muito óbvio, mas não é, tá? E o que ele pretende com o investimento no digital. A gente está agora trabalhando atualmente com uma pessoa que é, inclusive, do setor de gastronomia, que ele é um personal chef. E aí, das primeiras coisas que a gente perguntou já para ele no briefing foi sobre isso, né? O que você pretende com o investimento no digital? E aí ele falou: olha, eu quero ser respeitado, conhecido, né? Reconhecido no meio. E eu quero também vender cursos, eu quero dar palestra, treinamento, mentoria. Vamos, opa! E então esse cara sabe o que ele quer e sabe que precisa de ajuda, sabe que precisa de uma estratégia para alcançar esse objetivo, tá? Então, o objetivo do projeto é primeira etapa de uma estratégia, tá? Vamos passar, pode passar. O segundo passo de uma estratégia em 10 etapas é o DNA de conteúdo. É o conjunto de elementos que vão fazer a diferença do conteúdo. E essa etapa do projeto é quando a gente gasta mais tempo, quando você começar a fazer uma estratégia de conteúdo, seja para você ou seja para o seu cliente,
Se essa etapa aqui, a etapa 2, ela não for bem feita, você compromete todo o resultado, porque todo o restante ele parte desse princípio aqui, do 1 e o 2. O 2 você é porque o 2 é o esqueleto, a gente chama de DNA, mas poderia chamar de esqueleto. É em cima dele que tudo vai se encaixando, tá? Dentro do DNA, eu nem preparei slide para isso, porque isso não tem como a gente passaria a noite aqui, né? Eu já gastei 1 hora só caindo, né? A aula mesmo começou tem uns 20 minutos, né? Então, assim, eu não posso me ater disso aqui, né? Mas dentro do DNA do conteúdo, então, a gente vai identificar a proposta única de valor, o posicionamento único da pessoa e ou da marca, né? A solução maior que o conteúdo precisa entregar, né? A big idea, tá? Então, objetivos do projeto, proposta única de valor, posicionamento único, solução maior, big idea. Esses 5 passos aqui do DNA vão formatar como você vai organizar o restante todo de uma estratégia. Porque quando você consegue entender o posicionamento que o seu cliente deve ter, só aqui você tem a melhor direção, o melhor caminho. Porque, vamos combinar, tá? Vou falar outro dos nossos nichos aí. Então, citei clínica estética, vou citar aí saúde, bem-estar, beleza e bem-estar, né? Vou pegar a parte do bem-estar, tá? A gente teve um cliente um tempo atrás que era na Baia, a gente desenvolveu tudo para eles. Identidade visual, o logo, a estratégia de conteúdo e tal. Eles são uma empresa de cosméticos naturais, né? Só que você tem empresa de cosméticos naturais e artesanais aos montes por aí. Se você fizer uma pesquisa simples aí no Google, você vai encontrar uma pancada de empresa desse mesmo setor. E o que faz aquela empresa ser única na cabeça dos clientes, né? E como ela vai se destacar e se diferenciar no mercado. Então, o posicionamento único, né? É aquilo que só você pode ser e representar para o seu cliente. Então, essa é uma das coisas que entra aí no DNA do conteúdo, que a gente precisa treinar e a gente precisa conhecer a fundo o projeto do nosso cliente, por isso que vem aquelas 5 etapas antes lá, para a gente conseguir definir isso. E quando você consegue definir isso, cara, é tão interessante que começa já a brilhar o olho do seu cliente. Ele começa a perceber que ele talvez há anos, 5, 6, 10 anos, 20 anos, quizá, ele vinha se posicionando da forma errada e atraindo, portanto, as pessoas, os clientes que ele não queria. E quando ele muda, às vezes é uma vírgulazinha no posicionamento desse cliente, a gente muda a história e o rumo e os lucros de uma empresa. É por isso que o nosso trabalho ele é bem pago, ele precisa ser bem pago, porque nós podemos mudar a história de uma empresa. E quando o seu cliente, o cliente certo, ele vai perceber isso e ele vai te valorizar por isso. Tá? Então vamos passar para o próximo. Persona. Depois que você definiu o mapa de conteúdo, você vai entender o que são as personas. Antigamente, algumas pessoas chamavam isso de avatar. Mas o termo mais correto, que é oriundo da publicidade, são as personas, tá? Que são o quê? As pessoas com maior propensão a comprar. Pessoas que têm o problema que o produto, né, ou serviço, né, e ou serviço do seu cliente resolve. Tá? O que acontece? Um breve panorama aqui. Antigamente, lá atrás, quando a gente só tinha a parte da publicidade, fazia-se pesquisa de mercado, né? E a pesquisa de mercado trazia resultados muito amplos, que eram nada mais nada menos que índices demográficos. Então trazia assim, a faixa etária dos nossos clientes é de 25 a 50 anos, 25 a 45 anos. Cara, de 25 a 45 anos, a gente tem umas 3 gerações aí com conflitos de interesses e com interesses completamente distintos. Eles moram em tal lugar, em tal região, eles têm... Então, assim, eles têm mais ou menos esse grau de escolaridade, só que em cada uma dessas informações, apesar de já ser uma inovação para 20, 30 anos, quando surgiram essas questões de pesquisa de mercado, já era maravilhoso, né? Mas não tinha como você refinar isso, porque você estava falando onde que era o veículo, né? Qual era o veículo de informação e de propagação das informações da propaganda? Qual era? Era rádio e TV. Então você entende uma população de uma forma mais panorâmica, mais genérica. Com o advento da internet, a gente consegue entrar dentro da casa da pessoa. E aí esse termo foi se refinando mais. Aí depois surgiu o termo avatar, mas que ainda era muito genérico. E depois a publicidade trouxe, isso a gente bebe direto da publicidade e propaganda, o conceito de persona, que é o conceito justamente de dar nome, gostos para aquela pessoa. A gente então tem um conceito mais amplo do público-alvo, e depois a gente chega na persona. Só que a gente só vai entender persona não é da forma como muita gente está fazendo por aí. E o pessoal da publicidade adora fazer isso, porque o pessoal da publicidade é muito conceitual, né? E é por isso que o social media existe, para ele ser mais assertivo e direto, tá? O pessoal da publicidade vai firular coisa, vai criar, conceituar uma persona. O cliente ideal lá do Nabaia, né? É uma mãe querendo mais tempo para ela, querendo ganhar mais dinheiro. E aí eu pergunto para vocês, toda mãe, toda mulher, seja mulher, pai, qualquer pessoa não quer ter mais tempo para si mesmo? Toda pessoa não quer ganhar mais dinheiro?
Toda pessoa não quer, quem tem filhos, passar um pouquinho mais de tempo com seus filhos. Todo mundo tem essa crise de consciência, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, o que se faz demais é imaginar personas que são irreais. Aí você tem no papel bonitinho ali, a minha persona é esse aqui, que é um avatar, na verdade, mas que continua sendo genérico. O trabalho de persona que a gente ensina a fazer, que a gente vai ensinar os nossos alunos a fazer, é um trabalho oriundo de pesquisas reais com a base de clientes do seu cliente. E se ele ainda não tem base de clientes, melhor ainda, a gente vai ajudá-lo a construir isso, linkado diretamente com a própria personalidade do dono daquela empresa. Fica até mais fácil. Já tive aluno que falou assim: mas quando o cliente ainda não tem, ele está começando, iniciando a empresa dele, já querendo montar uma estratégia. Você vai construir isso junto com ele. E você vai atrair esse tipo de pessoa que você quer. Tá? Então, são as pessoas com maior propensão a comprar, são as pessoas. Pessoas que têm o problema que o produto resolve. Entenda. Aqui eu poderia ter acrescentado, mas acabei esquecendo. Não é só o problema, não é só a dor que a gente precisa atacar e focar, mas os anseios e desejos. Muitas vezes a gente compra mais por aquele hype, por aquela dopamina, né? Que envolve anseio, desejo, que envolve uma série de outras coisas, até coisas que não são nobres, né? Envolve pecados capitais, luxúria, inveja, raiva, né? O cara por exemplo, o seu cliente vende, por exemplo, o seu cliente é dono de uma academia. Então, às vezes você vai atacar, a academia ataca muito com a luxúria, por exemplo, a academia ataca muito com a raiva. Né? Há quem diga que o pessoal usou, né? Que todo mundo que vai começa a treinar, começa a malhar é porque levou, ou foi rejeitado, ou levou um chifre, né? Então, não é só a questão da dor, não é só o que está faltando para o seu cliente, né? Mas também anseios, desejos, coisas que ele acha que vai agregar para ele, tá? Então, a gente ataca nessa questão aí. A persona é identificada assim, só que é através de processos de pesquisa real, com base de clientes reais daquela empresa. E a gente ensina isso dentro da nossa formação, que é o Research UX, tá? Investigar perfil comportamental perfil e comportamento digital, tá? Engana-se quem acha que a rede social ela serve para apenas oportunidade de venda. É como eu falei, comecei essa aula falando. A gente precisa entender que as pessoas não entram no Instagram, no Facebook, em qualquer outra rede social para comprar nada. Então, a mídia social do seu cliente não é para ter oportunidade de venda, fazer lead. Você pode usar dessa forma também. Mas a rede social é para você conhecer e esquadrinhar comportamentos das pessoas, porque quanto mais você conhece o comportamento das pessoas, mais você consegue se comunicar e se conectar com essas pessoas, tá? Então, quando você tem um cliente que ele acha que eu preciso estar no Instagram para vender mais, a primeira coisa que você vai mostrar para ele, e você vai agregar um valor imenso para ele com isso, tá? E quando você fizer isso, o seu cliente vai te olhar de forma diferente. Quando ele fala assim, é porque eu preciso estar no Instagram para vender mais, né? Você vai falar assim, não. Estar no Instagram vai acabar te fazendo vender mais, mas você precisa estar no Instagram para se conectar com o seu cliente. Porque quando você se conecta com o seu cliente, você entende do que ele precisa e o que ele quer. E você consegue oferecer as duas coisas. Às vezes o que ele quer em primeiro lugar, mesmo que não seja o que ele precisa, e lá no meio você oferta o que ele precisa. E da mesma forma, nós, social medias, nós vamos fazer isso com os nossos clientes, tá? Então, a maior oportunidade da internet, a maior oportunidade das redes sociais, especialmente, é entender de pessoas, tá? Não é a venda. A venda é uma consequência. Quarta etapa é a jornada de compra do cliente, tá? Trajeto, que é o trajeto, né, que é a persona, que você conseguiu definir ali, faz até chegar ao produto. E aqui é interessante, eu gosto de contar essa história. Quantas vezes você já pesquisou alguma coisa no Google, passou na frente de algum lugar? Outro dos cursos que a gente ensina é o de especialização em geolocalização para empresas, né? Cara, o social media que domina também a arte de geolocalização, esse cara é um cara completo. E o legal é que dá para você fazer um combo. Você entrar na nossa formação de social media e ainda fazer mais 2 meses de curso de geolocalização. Apesar da gente ter... a gente tem uma aula que a gente vai falar sobre geolocalização dentro do curso, mas é só uma aula. E o outro são 2 meses, né? Então, é para se especializar mesmo nisso, né? Mas o trajeto que essa pessoa faz até chegar ao produto é aquela coisa. Você, às vezes, pesquisou algo lá fora do Instagram, ou seja, é Google, né? Você tá lá no Google, mas quando você entra no Meta, por conta de cruzamento de dados, por conta de algoritmo, de uma série de coisas, o Meta começa a te oferecer uma coisa que você estava pesquisando antes, que você estava procurando antes. E sabe o que é legal? Que às vezes, e a jornada de compra tem isso, e quando você entende a jornada de compra do seu cliente, você consegue oferecer para ele coisas que às vezes não tem em primeira visão, em primeira instância, não tem a ver com o seu produto, tá? Vamos supor que o seu cliente, ele vende, tá? Ele tem aquele negócio de massoterapeuta, ele é massoterapeuta, tá? Então a massoterapia tem uma série de coisas ali nessa técnica de massoterapia
que vão muito além do relaxamento, que vão muito além de colocar alguma coisa no lugar, de desfazer nó de tensão, né? Quando você começa a estudar, você percebe, por exemplo, que às vezes o camarada tá com dor de barriga, vamos dizer, tá? E ele acha que ele tem um problema gastrointestinal. Só que, na verdade, eu já passei por isso. Uma vez eu tava com alguns problemas e tal, e como eu tenho já problemas gastrointestinais, eu achei que era em decorrência disso. Só que aí, pesquisando os meus sintomas na internet, eu, né, abri precedente para o algoritmo me pegar e daqui a pouco eu vejo uma propaganda de uma massoterapeuta que fala assim: você tem dor assim, assim, assado na barriga? Saiba que isso pode não ser intestinal ou gastrointestinal. Isso pode ser uma má postura muscular, não sei o quê. Eu falei assim, pô, que interessante isso aqui. Aí entrei e comecei a ler ali aquele artigozinho e comecei a ver tudo que eu estava sentindo. Eu falei assim, pô, que legal isso aqui. Quando eu vejo lá, era massoterapeuta, tal. Na verdade, era uma clínica, né, de estética que oferecia massoterapia. Aí entrei na clínica, conheci, vi um monte de coisa. Comecei a seguir e depois me tornei cliente. Fui umas 2 vezes lá fazer um negócio de massagem lá e realmente melhorou um monte de coisa para mim. Agora, se esse profissional não entendesse bem do que ele faz, não entendesse a jornada de compra, não entendesse quem era o potencial cliente verdadeiro dele, ele jamais teria me encontrado. Quantas vezes nós caímos na jornada de compra de uma outra pessoa e a gente não percebe isso? E através de inbound marketing, que é uma dos carros-chefes dentro de uma estratégia digital, gente, é que a gente consegue atrair esse cliente. Por exemplo, eu estava sofrendo com um problema que eu achava que era só questão gastrointestinal, descobri que ele tinha uma ligação muscular. Aí entrei naquele coisa, comecei a seguir, achei legal o conteúdo e mais para frente me tornei cliente. Eu não sei se essa pessoa, na época eu nem trabalhava com estratégia digital, eu não sei se essa pessoa fez isso, esse profissional de massoterapia fez isso intencionalmente ou sem querer. O fato é que eu caí, né? Entrei naquela esteira e entrei naquela jornada de compra. Agora, o nosso trabalho como estrategista digital é conhecer a fundo o nosso cliente para entender esses assuntos secundários e tem ferramenta para isso, tá? Talvez você está pensando assim, cara, mas eu tenho que ser muito inteligente para ter esse tanto de ideia. Não, existe ferramenta que você vai aprender com a gente da formação que te dá essas coisas, tá? Você entende a jornada de compra, quais são os locais, aonde que os clientes do seu cliente passam o maior tempo, você consegue encontrá-los ali e ali oferecer coisas que eles nem sabem ainda que precisam. E aí tem aquela famosa frase do Steve Jobs: as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre, até que você diga a elas. Então a pessoa nem sabe que ela quer, ela nem sabe que ela precisa, você vai mostrar para ela isso. E você, como estrategista digital, quando você monta uma estratégia e fala assim: olha, você sabia que o seu cliente pesquisa e encontra serviços como o seu, pesquisando uma coisa que não tem nada a ver, pesquisando isso aqui, ó. E isso tudo existe em ferramentas, você mostra isso pro seu cliente fala: ah! Ele não quer te soltar nunca mais. Ele fala assim: cara, como é que eu vivi tanto tempo sem te conhecer, sem conhecer a sua empresa? Por quê? Porque ele percebe que ele está perdendo, deixando de ganhar, conquistar clientes por conta de não saber de uma série de coisas. Mas quando você faz o seu trabalho, o seu dever de casa certinho, você conhece o seu cliente, os objetivos, você consegue aplicar as ferramentas corretas para ter assuntos variados dentro do nicho e ramificar aqueles assuntos de modo a pegar pessoas em várias etapas, em vários estágios, né, dessa jornada, desse trajeto que a persona faz até acabar se deparando com o produto e serviço do seu cliente. Tá? 5 são os canais digitais. É a decisão de onde estará exposto esse produto, né? Vamos dizer que o cara tem uma ferragem. Cara, quem é que vai seguir o Instagram de uma ferragem? Então, às vezes, o social media, né, o vendedor de pacotão. Ah, eu tenho uma ferragem, eu quero que tu cuide da minha rede social, aí eu vou te pagar 500 conto. Opa, beleza. Ele vai botar um monte de coisa lá no pack e vai talvez atrair mais uns seguidores, mas não vai adiantar nada para aquela ferragem. Só que se o cara fosse um estrategista digital, ele ia dizer assim: olha, a gente pode trabalhar depois o seu Instagram até, de repente, abordar de uma outra forma, trabalhar com um pouco mais de humor, trabalhar de um outro jeito, mas onde você mais precisa estar é no YouTube com ads e é no Google. Mais importante do que Instagram para você agora é você ter uma ficha de Google Meu Negócio bem construída, né? O estrategista ele vai mostrar isso para o cliente. Às vezes o cliente está encanzinado com o Facebook, com o Instagram, mas você vai olhar e vai perceber e vai falar assim: olha, você na verdade precisa ter um site bem construído com um blog. Isso vai trazer muita autoridade para você. Olha, a gente precisa atacar aqui talvez até com uma questão de relações públicas. E não tem problema você talvez perceber que não é a sua expertise. Por exemplo, hoje a Fala Sério não trabalha com canal de aquisição ou com canal digital, como por exemplo o LinkedIn. A gente não tem essa especialidade, a gente não tem essa expertise. Talvez a gente atraia daqui a pouco colaboradores, né, parceiros que dominem essa área e a gente passe a oferecer isso. Hoje, uma estratégia digital contratada pela Fala Sério, a gente identifica
que a pessoa precisa estar mais presente, de repente, no LinkedIn, no X, no TikTok, só que para execução, muitas vezes, a gente não vai pegar essa execução. A gente monta a estratégia toda para a pessoa e fala assim, olha, como não é a nossa expertise, a gente prefere que você pegue a nossa estratégia prontinha aqui, que você já pagou por ela, tá tudo acertado, tá tudo validado, mas você leve para uma agência que tenha expertise, por exemplo, em LinkedIn. Tá? Só que o que acontece? Por que o social media vendedor de pacotão não faz isso? Porque ele está vendendo almoço para comprar janta. Então ele vai pegar um monte de coisa que ele não tem nem ideia de como fazer, mas ele vai pegar porque ele precisa, é dinheiro que está entrando. Tá? Então, canais digitais é por onde, né? Onde você vai expor. É a decisão, né? Antigamente você colocava um outdoor, mas em que rua que eu vou colocar? Ah, eu vou colocar na avenida mais movimentada da cidade. Tá, ok, mas a avenida mais movimentada da cidade, é aí que entrava a pesquisa de mercado. Ela pega o teu público-alvo, ou o teu público-alvo não está na rua mais movimentada da cidade, mas está no bairro XYZ. Se o teu público-alvo passa mais e convive mais e anda mais nesse bairro, o teu outdoor tem que estar lá. Basicamente é isso que são os canais digitais, tá? Onde o seu cliente precisa estar. Só que você nunca vai saber isso se você não tiver uma estratégia bem construída. 6 são as linhas editoriais, depois que você já sabe quem são as pessoas, depois que você já sabe onde você vai atacar, onde você vai investir, você vai montar as linhas editoriais, que são assuntos que servem como ponte entre a mente do cliente e o produto. Faz parte também daquela questão da jornada de compra, né? De repente, uma linha editorial vai ser assuntos secundários e assuntos inusitados que não parecem fazer referência com o seu produto, mas acabam atraindo a atenção do seu cliente. Né? Quando você já conhece as pessoas, então você conhece também os anseios, os desejos, as dores daquelas pessoas, e aí você consegue definir linhas editoriais. Foi definido uma estratégia que vai ter postagem todos os dias. Então, de repente, toda terça-feira, a linha editorial e de assunto é X, dentro do serviço ou produto do seu cliente, tá? Na quarta-feira é Y, na quinta-feira é Z, enfim. Tá? Vamos passar pra gente, mais rápido para a gente encaminhar para o final. 7, funil de conteúdo. Isso aqui é extremamente importante e o pessoal faz um samba do crioulo doido. Tá? Muito da gente que se diz estrategista de conteúdo acha que entende isso aqui e não entende patavina. Tá? Que é o grau de complexidade dos assuntos para os diferentes níveis de consciência da persona. Tá? Então a gente tem boca de funil, que é aquele assunto mais amplo que você pega todo mundo. Aí o seu cliente está ali, está caminhando, está andando, ou o cliente do seu cliente já está convivendo, né? Seguindo as mídias sociais, as redes sociais do seu cliente. Ele já conhece um pouco, ele já sabe o que precisa, ele já está em negociação, namorando aquele produto, aquele serviço. Então você tem um assunto que é de meio de funil, que aumenta um pouco mais a consciência e agarra mais na necessidade, né? E você tem a boca do funil, aliás, a ponta final do funil, né? O estágio final do funil, que é onde o cliente vai ser convertido, né? É onde o seguidor, de fato, vira cliente, tá? Só que aí é que tá. Aí tem gente que fica numa doideira, tá? Mas, então, na linha editorial, quando que eu posto boca de funil, topo de funil, quando que eu posto meio, quando que eu posto base? Que dia que eu posto topo, que dia que eu posto meio? Na verdade, o que a gente tem descoberto com o passar do tempo é que todo conteúdo, toda postagem, todo vídeo, você consegue trabalhar o funil completo, falando com cada persona em cada estágio desse funil de uma forma diferenciada, só que dentro do mesmo conteúdo. E essa é uma forma inovadora de apresentar funil de conteúdo, porque aí você não fica naquela coisa. É lógico que dentro da linha editorial vai ter um momento que você vai ter que fazer uma distinção, tá? Vai ter um momento que talvez você vai levar, por exemplo, para o story, e a pessoa que simplesmente passeia pelo Instagram, por exemplo, do teu cliente, ela às vezes não vê story. E aí no story você consegue gerar uma conexão um pouco mais direta e o story acaba sendo meio de funil normalmente, tá? Dá para fazer topo? Dá para com story atrair gente? Dá, mas ele é um pouco mais difícil. Então você trabalha meio de funil nos stories, né? Reels é bom topo de funil. É aquela coisa que pega um público geral, tá? Vamos lá. 8, análise de... 8. Eu pulei, gente. Funil de conteúdo. Tá, vamos. Beleza. Pulei aqui na minha apresentação. Tá? Deixa eu achar aqui a outra parte, depois eu passo para vocês. Vou só falar dessa, tá? Vou só falar dessa que aí vocês... Tá, a 8 é justamente identidade visual e linguagem, tá? Dessa eu nem preciso, realmente eu não ia me ater muito, porque isso aqui é a parte do social media que ele precisa dominar um pouquinho. Se ele não dominar isso aqui, ele vai ter que contratar alguém para fazer para ele, tá? Identidade visual e linguagem, principalmente identidade visual, logo e tal, que é a forma de expressão da mensagem, tá? Anota aí quem tá anotando. 8, que é identidade visual e linguagem, é a forma de expressão da mensagem. Aqui entra a questão de paleta de cores, aqui entra o logo, aqui entra a forma como que você vai falar, o tom de voz que você vai ter, enfim.
Tá? O social media, que ele é só um social media, que ele não tem formação em design gráfico, por exemplo, é bom ele ter uma parceria para fazer isso aqui. Ou então ele não trabalhar, mas é complicado, tá? O fato é que muita gente que procura uma estratégia de conteúdo já tem uma identidade visual estabelecida, porque normalmente é o que as pessoas se preocupam. Ah, eu preciso de um logo, vou montar minha empresa, eu preciso de um logo. Às vezes ele só tem um logo, ele não tem uma identidade visual mesmo, ele tem um logo. E aí você vai ter que trabalhar. Então é bom, se você é um social media que não tem formação em design gráfico, é bom você conseguir uma parceria. Você que vai entrar na formação da Fala Sério, na formação da Fala Sério, você vai ter a oportunidade de trabalhar com a gente. Trabalhando com a gente, você vai ter colegas ali, a gente mesmo te dando esse amparo, né? Quem vai trabalhar sozinho, vou fazer a formação, mas quer trabalhar sozinho. Se você não é designer gráfico, é bom que você tenha uma parceria ou que você contrate alguém, né? Para fazer essa parte, tá? Aí no 9 nós temos análise de desempenho, tá? Isso aqui é algo que funciona, o 9 especialmente, é algo que vai continuar funcionando depois que você já entregou a estratégia para o cliente. Isso aqui vai ter que ser feito mensalmente, tá? Para os seus clientes. Você precisa analisar a métrica e olhar, porque é o que a gente fala sempre. O seu cliente não vai te contratar porque você convenceu ele, empolgou ele, dizendo que estratégia é a melhor coisa da vida. Ele quer ver que essa estratégia realmente surte efeito e que bota mais dinheiro, grana no bolso dele. E como que ele pode quantificar e qualificar isso? Através de análise de desempenho, tá? Então, relatório prévio, que é o que você faz, porque quando a pessoa contrata a sua estratégia, você tem que perceber como que era antes do seu trabalho e como que será depois, tá? Então isso aqui é algo extremamente importante, tá? Relatório prévio, análise de métricas e performance do canal ou dos canais, né, digitais. E por fim, não menos importante, a apresentação. A apresentação é o grande finale, é o grande dia, o momento de maior impacto do trabalho do social media. O cara te contratou, e aqui eu quero encerrar com a minha parte com uma experiência para vocês. O cara te contratou justamente para fazer a apresentação, para vender uma estratégia para ele, para fazer a estratégia de conteúdo dele, né? E você, então, começa a trabalhar. E aí eu quero fazer uma pergunta para quem está aqui agora. Você acha que você tem que cobrar para fazer a estratégia de conteúdo antes ou depois de fazer? Responde aí no chat. Eu acho que a estratégia de conteúdo você cobra o cliente antes de fazer a estratégia, de criar a estratégia. Não, eu acho que é depois. Ou no meio. Quem acha que é antes, quem acha que é depois aí? Escreve aí para mim. Eu acho que é antes. Acertou, Shirley? Acertou em cheio. Vou contar uma experiência para vocês. No início da Fala Série, eu estava estudando ainda sobre estratégia de conteúdo. E duas coisas que eu quero contar para vocês, tá? Eu estava estudando sobre estratégia de conteúdo e aí eu ainda não tinha entrado numa mentoria que eu precisava entrar e eu estava sem grana. E aí o que eu fiz? Isso aqui vai servir para você que quer fazer a formação com a gente. O que eu fiz? Eu vendi a minha primeira estratégia. Eu sabia tudo. Esse beabá que eu estou mostrando aqui para vocês, esse aqui eu já sabia, tá? Já sabia isso aqui. Não sabia aprofundadamente, igual vocês que estão aqui assistindo essa aula, não sabem ainda. Mas eu tinha esses 10 passos. Eu sabia o que precisava o que continha numa estratégia de conteúdo. E eu sempre fui bom de conversa, sempre fui bom de vendas, gosto de vendas. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer a formação. Eu preciso investir em mim, eu preciso conhecer isso aqui de cabo a rabo. E eu não tenho a grana para investir agora. Eu fui e vendi a minha primeira estratégia sem saber exatamente o que eu tinha que fazer. E é esse o conselho que eu dou para vocês, tá? Vendi a minha primeira estratégia por R$ 3.000, que era um pouquinho mais do que eu precisava para investir na minha formação. Eu já era designer gráfico, eu já era copywriter, eu já era marqueteiro, eu já tinha anos de prática dentro de agência e como autônomo, tá? Mas eu entendi que eu queria avançar e que eu queria fazer mais dinheiro. Eu tava cansado de trabalhar para clientes sem vergonha que fica pedindo. Sabe por que o cliente tu faz o post, a postagem? E o cara, gostei, mas troca isso, isso e aquilo. Pô, então tu não gostou, cara. E aí tu fica na mão desse cliente, toda hora ele quer mudar as tuas artes, toda hora ele quer mudar a forma como que você definiu que vai ser. Ele acha que sabe mais do que você, só que ele tá te pagando uma mixaria pra você fazer algo que vale muita grana pra ele, que pode colocar dinheiro e cliente no bolso dele. Ele tá te pagando uma mixaria e achando que sabe mais do que você. Porque o mercado é muito saturado, porque tem muito filho da amiga da vizinha que diz que é social media. Então ele te trata como esse filho da amiga da vizinha, um garoto de 15, 16 anos que ele vai pagar 200 pila para fazer a gestão das redes sociais dele. Então ele fica trocando toda hora. Quando você vende uma estratégia, isso não acontece, porque você faz tudo isso aqui e apresenta para o cliente. No dia da apresentação, o seu cliente ele vai praticamente se ajoelhar, chorar, levantar a mão, agradecer a Deus, aos céus por ter conhecido você. Ele vai se apaixonar por você e pela empresa dele de novo. E aí quando você começar, de repente, a executar aquilo mensalmente, e ele falar assim, mas isso aqui... Você fala assim, opa, peraí. Se você quiser mudar isso aqui, a gente vai ter que mudar a estratégia toda. E você aceitou e você pagou caro pela estratégia. E agora nós estamos dando sequência.
algum ajuste aqui e ali, tudo bem. Agora, mudar coisas que nós identificamos, que tem a ver com a sua essência, que tem a ver, entendeu? O cliente não vai pedir para ficar trocando as coisas, porque ele já entendeu que aquilo é o objetivo, o foco, que aquele é o cliente dele, que você sabe que você está fazendo. Agora, quando o cliente acha que você é o filho da amiga da vizinha, toda hora ele quer mexer no seu post, toda hora ele quer dar pitaco furado. Tá entendendo? Então, assim, aí eu vendi essa estratégia sem saber o que eu faria. E eu falei assim, cara, eu preciso de 40 dias para entregar a sua estratégia, que é normalmente o que se pedia anteriormente. Só que em 40 dias eu tinha que fazer a estratégia dessa pessoa e eu tinha que aprender também. Então, com o dinheiro que essa pessoa me pagou, eu comecei a formação e fui estudando. Eu acabei entregando, eu lembro, em 55 dias a estratégia das pessoas. Tive um atraso de 15 dias. Pedi desculpas e tal, mas foi uma correria. E aí, esse foi um grande acerto que eu tive. Mas antes de acertar dessa forma, eu já estava tentando fazer a venda da estratégia. E o que eu fiz? Eu tinha um cliente que era um cliente top, pica das galáxias, que era os empresários de uma dupla sertaneja. Eu tinha vindo de contexto de agência de musical, né? Então eu tinha muitos contatos. E aí a gente estava pegando, eu e um colega, para fazer a estratégia dessa dupla e para sermos os gestores da conta dessa dupla sertaneja. E aí, como os caras eram muita grana, eu com crença limitante, eu falei assim: a gente tem que pegar, a gente tem que pegar. Sabe o que eu fiz? Eu montei praticamente a estratégia para os caras, sem falar nada com eles. Comecei a pesquisar, enchi de perguntas. A gente tinha uma reunião marcada para dali não sei quantos dias. E eu cheguei praticamente com o que eu sabia dessas 10 etapas aqui. Hoje eu sei que eu cheguei com um mínimo, mas mesmo assim, deu um trampo danado. Eu cheguei com isso tudo. Olha, o seu cliente assim assado, os seus ouvintes vão ser esses, os seus fãs esse aqui, parará e parará. Aí o cara, pô, legal e tal. E aí, quase que ele não nos contratou, ele acabou nos contratando. Só que ele não nos valorizava, ele achava que sabia mais que a gente. Aí a gente apresentou um plano de ação de como ia construir tudo. Ele ficava querendo mudar toda hora, por quê? Porque eu não fiz da forma certa. Quando você faz da forma certa, apresenta para o cliente, faz ele entender que ele precisa de você, que você é o especialista, que você é o profissional, a coisa muda. Então, sim, você cobra antes. Você não senta a sua poupança, o seu traseiro na sua cadeira do seu escritório para começar o trabalho de pesquisa e de consultoria para aquela empresa sem que ele tenha assinado cheque, passado cartão, pagado boleto, seja lá como que for a sua forma de pagamento. É dessa forma. Aquilo que a gente paga, meus amigos, a gente dá valor. Aquilo que vem de graça, a gente acha que é fácil, que é simples, que o cara deu um espirro e fez aquele negócio. É uma reação espasmódica natural. E não é. Estratégia é coisa séria. Certo? Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje aqui, mostrar para vocês um mercado que é um oceano para poucos. E eu queria trazer essa coisa que é a minha paixão e que tem colocado aí dinheiro no meu bolso e que tem possibilitado, trouxe a Fala Sério até aqui, que agora está transformando a Fala Sério de fato numa escola para ensinar e mudar a vida de pessoas. A gente está com esse projeto justamente por conta disso. A gente quer pegar desse oceano vermelho algumas pessoas que estão exaustas, mas que ainda têm esperança de nadar em mar azul e ensinar para elas a fórmula do sucesso. E para isso, talvez você está aqui pensando assim, pô, mas eu não tenho dinheiro para entrar na formação social media, seja para fazer só para mim ou para fazer para os demais, eu não tenho dinheiro. Cara, faz igual eu, vende a tua primeira estratégia, pega essa aula, decora ela, pega os slides que você printou aí, faz uma apresentação, prospecta alguém e vende, nem que seja para algum conhecido teu que tem uma empresa e fala assim, olha, às vezes tu abre o jogo, eu não abri, eu não fui sincero, aí acabei atrasando a entrega, mas abre o jogo, olha, eu acabei de entrar numa formação e eu preciso de X, então eu vou te cobrar essa estratégia X. Se você ainda não tem por conta de crença limitante, como é que eu vou cobrar 3 mil para fazer um negócio que eu nem aprendi ainda? Cobra 1.500, cobra 1.200, cobra 1.000, que seja, tá? Mas investe no teu futuro. Eu fiquei de dar um presente hoje, eu já vou chamar o Diogo para ele falar das condições aqui para quem quiser entrar com a gente. Tem uma novidade aí, a gente conseguiu o parcelamento inteligente, tá? Então você não precisa mais ter o dinheiro total, ele vai explicar para vocês no cartão. Então tem uma forma de fazer aí. Mas antes do Diogo trazer isso, a última coisa que eu queria trazer para vocês. O primeiro presente é esse. A forma de você conseguir entrar com a gente aí, mesmo se você achar, cara, eu não tenho. Cara, vende a tua primeira estratégia. Entra para o curso que começa 12 de março. Pede 40 dias aí pro teu cliente e explica para ele que você vai fazer isso, vai desenvolver, tá? Para ele dentro da tua formação. E o outro presente é o seguinte: se você está começando agora na tua carreira digital, eu vou te dar uma análise. É só você mandar um direct lá na Fala Sério, eu vou te dar uma análise do teu perfil como gestor, como social media, tá? Te dar uma análise e eu vou te passar depois um documento com 12 postagens, tá? Para você dar ali, ó, 4 listrinhas de postagens no seu feed, que vão ser postagens matadoras para você atrair clientes que queiram o serviço estratégico para conteúdo das redes sociais.
tá? Então, porque tá começando hoje, talvez você tá postando um monte de coisa, um monte de patavina que não atrai ninguém, e às vezes quem vem ainda é outro gestor, é outro social media. Vem concorrente e não vem de fato um possível cliente. Então, eu vou te dar 12 postagens, 12 ideias, sugestões de postagens para você fazer, você trabalhar aí uma semana criando essas postagens para dar uma renovada no teu feed e começar a mudar a percepção de valor dos teus futuros e potenciais clientes para aquilo que você faz. Beleza? Queria que agora o Diogo entrasse aí para contar as novidades aí para gente. E vou deixar vocês nas mãos habilidosas do nosso diretor. E ele vai trazer as novidades aí para vocês no quesito Comece Agora. E aí, meu povo, como é que tá? Tudo certo? Vocês estão bom? Então, como nosso querido, vou te falar, cara, eu sou da área e eu pagaria por essa aula de hoje, hein? Falando real, hein? Isso que eu sou da área, imagina pro pessoal aí que tá conhecendo a primeira vez. Aula sensacional, top demais. Eu não tinha visto o conteúdo ainda antes com o Samuel, né? Foi totalmente inédito pra mim também. E, cara, absurdo, hein, Samuel? Top, cara. Parabéns. Curti demais aí, mesmo eu da área. Show. Olha, me deu vontade de fazer o curso. Como é que faz aí? Então, vamos lá. Povo, seguinte. A gente conseguiu, finalmente, depois de boas semanas, aí, um parcelamento inteligente que não compromete o limite do seu cartão de crédito, tá? Isso é muito bom. Então, basicamente, vai ser só o valor da mensalidade, né? Vai ser o valor da parcela, não vai ser o valor total. Porque, para quem não sabe, quando você compra alguma coisa no cartão de crédito, por mais que você parcele, ele utiliza o limite do valor total da compra, né? Então, ele pega esse limite e parcela para você. Então, com a gente não vai precisar ser feito isso. Vai ser descontado apenas a parcela. Como é o Netflix, como é esses serviços que a gente utiliza, que a gente só paga aquela mensalidadezinha. Beleza? Essa é a primeira novidade. A segunda novidade eu vou colocar no chat, que vai ser o quê? Um desconto para quem participou aqui hoje. E a palavra-chave está no chat. Quem quiser fazer a inscrição, beleza? Até o final da semana, hoje é dia 27, terça, quarta, quinta, sexta-feira, até sexta-feira. Entra no Instagram da Fala Sério, no direct, ou fala diretamente comigo no WhatsApp, ou no WhatsApp da Fala Sério, ou no WhatsApp do Samuel. A gente está sempre aberto, tá? E fala essa palavra-chave maravilhosa que eu coloquei aqui no chat, e você vai ganhar 10% de desconto, beleza? Não tem taxa de matrícula, não tem nada, é só o valor do curso, tá? E uma coisa, o valor da nossa formação, cara, é o que eu sempre falo para todos os alunos, ex-alunos e colegas, o investimento que você tem que fazer, cara, ele é o valor de um curso online, sendo que o nosso curso é presencial, tá? Então, assim, além dele ser presencial, ok? Ele é 100% prático, certo? E com cases reais. Então, por exemplo, eu vou até dar uma ideia para vocês. Já imaginaram você fechar uma estratégia digital e você trazer para a sala de aula? E aí? O que vocês me dizem? É um case real, é um cliente real, e você e todos os alunos vão poder trabalhar em cima desse projeto junto com a gente, com a supervisão minha, com a supervisão do Samuel. E aí? Acho que agora está mais fácil, né? Então agora não dá para ter desculpa. Ah, mas e agora? O que eu faço? Ah, eu não sei fazer direito. Então prospecta o cliente e traz para a gente. Entendeu? Essa é uma opção que eu estou dando para vocês. E essa é a ideia, tá? A gente vai trabalhar em todas as aulas com cases reais, isso vai servir de portfólio para vocês. Show de bola, meu povo? Então, eu vou deixar ali quem tiver nos grupos, tudo certinho. A questão do valor, a questão do parcelamento. A hora que você for fazer a matrícula, a gente já emite o link, você já paga, já garante a vaga, tá? Ah, uma coisa importante. As turmas, elas são reduzidas, tá? Por quê? Porque o nosso sistema de ensino é como se fosse agência. A nossa sala onde a gente dá aula é uma mesa de reuniões grande, como se fosse um trabalho na agência. Não é uma sala de aula, todo mundo sentadinho e tem um quadro na frente. Não é assim, pessoal. É uma simulação real, e não é nem simulação. É um aprendizado real no dia a dia real, como se você estivesse dentro de uma agência. Então, as vagas são de 6 a 8 alunos. O máximo é 8, tá? Não vai passar disso por turno. Então, são turmas reduzidas, exatamente porque trabalhar com núcleos muito grandes é muito difícil de gerir e é difícil para vocês aprenderem. Então, por isso que a gente validou esse método de ensino, a gente já validou, tá? É um método que só a gente pratica. Pode ter outras pessoas que façam? Pode, mas não como a gente faz, com case real, trabalhando no dia a dia de uma agência, você aprende trabalhando junto com a gente e entre todos os alunos. Beleza, meu povo? Então, assim, as vagas são de fato limitadas, não é papo de marqueteiro, tá? E já aproveito para garantir a vaga agora. Essa promoção aí da palavra-chave é até sexta, tá? E as aulas começam dia 12 de março, ou seja, estamos batendo na porta, porque esse fevereiro é ano bissexto, né? Então vamos até o dia 29, é isso? Isso, até dia 29. Então, ó, dia 29 já é quinta-feira. Então, sexta-feira já é dia 1. Então vamos lá, não percam tempo, beleza? Falem comigo, tiver alguma dúvida, pode falar comigo, pode falar com o Samuel. E vamos mudar a vida, pessoal. 2024 tá aí pra gente, de fato, fazer diferente
e se destacar nesse mercado de marketing que anda meio judiado, tá cheio de exemplos negativos dentro do meio. E a gente veio com a proposta, de fato, de fazer diferente, né? Fala, meu querido. Últimas duas coisas que eu queria falar. Talvez você ficou tonto até com tanto de informação que eu trouxe aqui e já começou a apitar aí o apito da crença limitante. Eu não consigo, eu não sou inteligente para isso. Cara, todos os nossos cursos, eles têm ênfase em IA. Então, o que eu levava, olha só que legal, o que eu levava 40 dias para fazer, né? E com uma equipe que eu tinha ali éramos sócios, né? Eu e mais duas meninas, né? Depois saiu uma menina, entrou um rapaz, e aí depois saiu todo mundo, ficou só eu sozinho, até chegar o Diogo aí para me ajudar. O que a gente levava entre 3 pessoas 40 dias para fazer, hoje em dia, com as inteligências artificiais, uma pessoa faz o trabalho de 3 em 20 dias. O que era 40 virou 20. Se for 3, você ainda consegue reduzir isso e consegue ainda validar algumas coisas. Então, essa era uma das coisas que eu queria falar. Cara, não pense, é muito difícil. E em se tratando disso também, cara, você calculava os catetos da hipotenusa na 7ª e 8ª série, cara. Você calculava a hipotenusa, irmão. Você fazia ligações químicas lá no colégio. Você acha que isso é difícil? Isso não é difícil. Você vai ter orientação prática. Isso aí que o diretor falou é o seguinte, cara, pode ter alguém, a gente não conhece. Pode ter alguma escola com método parecido, a gente não conhece. Que coloque você no dia a dia de uma agência de verdade, mostre para você com caso real, onde você está fazendo a formação e já construindo o teu portfólio, onde você está participando durante a formação de um processo de trainee, cara. Velho, melhor do que isso, nem mãe nem pai faz, entendeu? E se no final você fala assim, não quero trabalhar com a fala série, minha ideia é outra, minha ideia é fazer uma agência que todo mundo trabalha de biquíni. Ok, faz o teu lá, mas você já saiu com um portfólio, entendeu? Então, assim, não deixa passar essa oportunidade, porque a IA está mudando tudo e a gente também está antenado com isso, trazendo o que há de mais novo, mais recente, mais atual. Se não pegar uma palavra-chave, dá um jeito de caçar aí para aproveitar essa oportunidade. E um último recadinho também. Nosso próximo encontro, eu vou trazer um pouco para vocês com relação às ferramentas, tá? Então, a gente vai intercalar entre eu e o Samuel. O Samuel traz essa parte mais humanizada do negócio e emocionante. E eu vou trazer também uma questão de ferramentas. Eu estou terminando de preparar uma aula bem bacana a respeito disso, tá? E aí vocês vão ficar por dentro também. Obviamente, quem virar aluno já vai saber, porque isso está em todas as formações. Essa parte de inteligência artificial que é bem dentro do núcleo. E aí, é aquilo que a gente sempre fala, se você não está utilizando a inteligência artificial como ferramenta no seu dia a dia, você já está para trás. Beleza, meu povo? Sem mais delongas, espero todos vocês aí nos nossos próximos encontros, espero que vocês sejam nossos alunos, e vamos fazer um 2024 aí repleto de sucesso e com a graça de Deus aí, que dê tudo certo para todos nós. Topzera. Valeu, gurizada. Valeu, meu povo. Um abraço a todo mundo. Diogão, encerra a gravação pra gente. Aonde está a gravação, cara? Ali, gerenciar a gravação. Parar a gravação. Beleza. Bye, bye, meninos.